Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley agora novamente aí com a biologia, segunda semana do PET 3. Continuando o nosso estudo aí sobre bactérias, reino Monera. Nós vimos aí na primeira semana algumas características, informações sobre as bactérias, alguns exemplos de doenças e até o formato do corpo das bactérias. Nessa semana, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a fisiologia bacteriana. O que é a fisiologia? As características das bactérias, de forma geral, e funcionamento do corpo. Fisiologia é funcionamento. Como que o corpo de uma bactéria funciona? Então, as bactérias, dentre todas elas, existem aquelas bactérias que são as chamadas, nós comentamos na primeira semana, as autotróficas. Deixa eu marcar aqui. As autotróficas, que produzem o próprio alimento, isso é a minoria, e as heterotróficas, são as bactérias que não produzem seu próprio alimento. Aqui estão aquelas bactérias que são causadoras de doença. Por que elas causam doença? Na verdade, elas estão no corpo dos seres vivos para poder buscar alimento para elas. Então, muitas vezes elas utilizam o nosso corpo como alimento, elas utilizam os nossos alimentos como alimento para elas, por isso que eles estragam, por isso que a doença acontece, porque elas estão ali buscando uma fonte de nutrição, beleza? Bom, as bactérias são muito importantes no processo de decomposição, são decompositoras, ajudam a renovar, reciclar a matéria do ambiente. Algumas são chamadas de quimiosintetizantes, que são capazes de quebrar moléculas químicas para extrair energia. Existem bactérias que vivem na ausência de oxigênio, anaeróbias. A ausência de oxigênio. Aquelas bactérias que estão presentes em latas de alimentos, aquelas latas fechadas de alimentos, como o palmito, as conservas de forma geral, elas conseguem ali sobreviver e viver sem utilizar oxigênio. Tem aquelas que são aeróbias, que utilizam o oxigênio, aqui ó, aeróbias, que usam o oxigênio. Algumas bactérias elas podem ser chamadas de facultativas, está aqui no texto. Ó. O que quer dizer facultativa? Facultativa é que é opcional. Algumas, então, conseguem viver com oxigênio e sem oxigênio. Depende da situação ali do ambiente, beleza? Agora, em relação à reprodução, As bactérias, elas reproduzem principalmente por bipartição. O que é isso? A gente tem uma bactéria, ela divide-se ao meio por mitose, transformando-se em duas novas bactérias. Então, bipartição. Uma célula importante ou um aspecto importante das bactérias são os esporos, que são as células de reprodução, de resistência. O que é um esporo? O esporo de uma bactéria, por exemplo, a gente tem uma cápsula protegendo a célula que está dentro dessa cápsula. Então vamos supor que aqui dentro a gente tem a célula em roxo ou em azul e o vermelhinho é a cápsula de proteção. Então o esporo é uma célula protegida por uma cápsula. Então, por exemplo, se a gente bebe uma água contaminada, o ácido do estômago, todo o sistema digestório, muitas vezes não consegue romper essa cápsula. A bactéria vai parar lá no intestino, causando a infecção. Os esporos são carregados pelo ar, pelo vento, são espalhados facilmente aí pelo ambiente. Então, é uma célula de resistência. Okay? Aqui são algumas formas de reprodução para manter a variação genética, a variabilidade genética. Então, a gente tem conjugação, de forma simples. O que acontece? Uma transferência de material genético entre bactérias, elas se encostam uma na outra e faz a troca do material genético. As bactérias encostam uma aqui, uma encosta na outra e faz a troca do material genético entre elas. Como se fosse uma ponte ali, de transferência de material genético. Transformação. Uma bactéria absorve o DNA da outra e aí ela passa a possuir aquele DNA da bactéria que ela absorveu. Transdução. Transferência de genes de uma bactéria para outra por intermédio de um vírus. Então o vírus invadiu uma bactéria,
carregou o DNA e passou para outra. Então, transdução. Então, são as 3 formas principais aí de garantir a variação genética entre as bactérias. Bom, agora outra coisa, para a gente finalizar essa parte da matéria, as bactérias elas têm uma importância significativa, não só porque causam doença, né, importância na medicina, mas também na produção de alimentos, produção do vinagre, produção de diversos derivados do leite, né, coalhadas, queijo, requeijão, iogurtes, vários tipos de alimentos são produzidos aí por meio das bactérias, beleza? Então vamos lá agora para a nossa atividade, interpretação e correção, né? Questão de número 1. Questão de número 1, ela fala sobre as cianobactérias. Aí, vamos direto para a pergunta aqui, né? O que são cianobactérias? Cianobactérias são bactérias, vou colocar aqui, bactérias fotossintetizantes. São bactérias capazes de produzir aí substâncias através da fotossíntese. Fotossintetizantes. A que reino pertence esse grupo? Aqui, reino Monera. Letra B. Como esses organismos se classificam do ponto de vista nutricional? Aqui, autotróficos. Por quê? Como realizam fotossíntese, produzem o próprio alimento. Sendo procariontes, que componentes estruturais estão presentes em suas células? Então, quais são os componentes? Parede celular, membrana plasmática, DNA, vou colocar aqui, ausência de núcleo. Isso é o principal, beleza? Vamos então para a nossa questão de número 2. Questão de número 2, fazendo a interpretação dela aí. Ana comprou uma lata de salsicha cuja tampa se encontrava estufada. Em casa, recomendaram que ela voltasse ao supermercado e pedisse substituição do produto, pois a salsicha poderia estar contaminada com bactéria que causa o botulismo. Caso a salsicha estivesse contaminada, o estufamento da tampa teria sido causado por... Então, por que a tampa da lata estufou? Por que a lata estava estufada? O que essa bactéria fez lá dentro? Lembrando que é uma bactéria que não precisa de oxigênio, tá? Então, o processo de fermentação, ela vai produzir, gás carbônico, tá? Aliás, desculpa, é errado aqui, não é isso não. Falei errado. Eu falei uma coisa e marquei outra, né? Ela vai produzir gás carbônico. Aquilo ali é monóxido de carbono. Então, resultante da respiração anaeróbia, sem oxigênio, ela vai produzir gás carbônico, beleza? Questão de número 3. Levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução das bactérias responsáveis pelo botulismo, mencionadas no item anterior, conclui-se que as toxinas que o causam têm maior chance de serem encontradas. Então, a bactéria que causa a doença, né, o botulismo, a bactéria é chamada de Clostridium botulinum. Então, ela é encontrada em latas de conserva, alimentos de conserva. Então, a pergunta aqui, conclui-se que as toxinas que causam têm maior chance de serem encontradas em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água. Então, letra A é a resposta. Na linguiça, não. Nos alimentos terem fervidos, não, né? Porque mata. O suco de limão também não, é muito ácido, a bactéria não consegue sobreviver lá. No charque, carne salgada e seca a sol, não, porque não tem água, né?
Então, seca, desidratada, a bactéria não vive nesse local. Aliás, ela tem dificuldade de viver, né? A gente pode até encontrar, mas é difícil ela viver e sobreviver ali, beleza? Então, a resposta é a letra A. Questão de número 4. A questão de número 4. As principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas de restrição, que têm como propriedade cortar o DNA em pontos específicos. O papel biológico dessas enzimas bacterianas na natureza é provavelmente. Então vamos só entender bem rapidinho aqui. A molécula de DNA ela é uma dupla hélice, ok? Ó. Essa enzima de restrição que está sendo falada ali, sendo descrita, né, na verdade, o que ela faz? Ela tem a função de ir e abrir essa molécula de DNA aqui, ó, e vir e fazer um corte. Ela vai cortando as uniões aqui e vai abrindo a molécula de DNA. Então, aí o exercício pergunta, né? O papel biológico dessa enzima bacteriana na natureza é provavelmente proteger as bactérias contra vírus bacteriófago. Então, quando um vírus invade uma bactéria, o que essa enzima vai fazer? Ela vai cortar a molécula de DNA, destruindo essa molécula de DNA. Ok? Então, é uma forma de proteção. Então, resposta aí, letra A. Beleza? Número 5. A número 5. As bactérias apresentam alguns mecanismos que permitem recombinação genética. Esses mecanismos são considerados por muitos autores como uma forma de reprodução sexuada. Porém, outros preferem afirmar que se trata apenas de uma forma de recombinação. Identifique as formas de recombinação genética nas bactérias e caracterize cada uma. Bom, eu não vou escrever aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas essa questão de número 5 eu vou mostrar para vocês aqui no texto a resposta dela, que fica mais fácil aí vocês identificarem aqui, ó. As formas de recombinação, reprodução e recombinação são essas aqui, ó. Então lá pediu para você citar e especificar cada uma delas. Então você vai citar lá conjugação, vai explicar de forma resumida, né, o que é a conjugação, que forma aí pontes para trocar o material genético, a transformação, que a bactéria, o que ela faz? Ó, a bactéria ela absorve o DNA de outra, né, absorção, e a transdução, que ela transfere o material genético de uma para outra também, ok? Então, isso aqui é a resposta da questão de número 5, beleza? Vamos lá para a próxima questão nossa, questão de número 6. Identifique em sua casa produtos que são fabricados com auxílio de bactérias ou que combatem as bactérias, registre em seu caderno. Em seguida, explique para que serve esse produto, se ele pode apresentar informação de bactéria, utilizando para que tipo de bactéria pode ser utilizado, como medicamento, pesquise sobre espécies e gêneros indicados no rótulo ou bula. Então, veja bem, ó, só para ajudar vocês aí, no caso de medicamentos, né, os antibióticos, ó, então vocês vão olhar aí na casa de vocês, pega lá um exemplo de antibiótico, se você tiver. Você vai olhar na bula, no rótulo dele lá, para poder responder essa questão aqui. Então, antibiótico. Se você tiver algum tipo de conserva na sua casa, alimentos, né, de conserva, também você vai conseguir identificar aí que tipo de conserva que é e qual tipo de bactéria que está ajudando nesse processo de conserva aí. Uma outra coisa que você pode observar também na sua casa, além do medicamento, a conserva, né, de alimentos, derivados do leite, os alimentos que são derivados do leite. Então aí a gente tem, né, o queijo, bolo, que também não é derivado específico do leite, mas é feito com ingrediente do leite, né, o bolo, os iogurtes, né, também, mais o que, hein? Queijo, leite, bolo, iogurte, Yakult, e vários outros que são derivados do leite. A manteiga, né, derivados do leite. Então esses aí são os principais. Escolha 2 aí e faça para poder completar a questão, beleza? Então com isso encerramos aí a semana 2, tá?
Espero ter ajudado vocês aí e aguardo vocês aí na semana 3, beleza? Até mais, fiquem com Deus aí.